Olha, a cobrança do imposto de importação para compras de até US$ 50 deve ser votada pelo Senado em breve, provavelmente ainda hoje. Esse tributo, que tem preocupado muita gente, vai impactar principalmente as compras feitas em varejistas internacionais. O imposto é parte de um projeto de lei que chegou ao Senado na última quarta-feira, um dia após ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A gente vai entender melhor como isso vai impactar na sua vida, conversando ao vivo com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene. Ela que está conectada aqui com a gente. Professora, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Obrigada de novo por mais uma vez aqui. E é cada assunto, hein, professor? Imposto. Mas é importante a gente entender, né? Afinal, estamos falando de algo que pode impactar na vida de muitos brasileiros. Então, eu queria que a senhora ajudasse a gente a entender um pouco mais sobre essa proposta que deve ser votada hoje ainda lá no Senado. Olha, essa é uma proposta que é assim, ela precisa acontecer, mas ninguém quer ser o pai da criança. Basicamente é isso. Então, eu vou explicar um pouquinho. Quando a gente faz uma compra pela internet, em um site internacional, por exemplo, lá na Shein, na Shopee ou qualquer um desses, você tinha uma isenção até US$ 250, dá mais ou menos uns R$ 250. Então você fazia essa compra e se era para pessoa física, tinha isenção. Aí começou a ter muita fraude e tudo, a gente até discutiu isso aqui lá atrás. O que que ficou aprovado? Um programa chamado Remessa Conforme. Então, quando a empresa aderia ao remessa conforme, ela ficava liberada do imposto de importação até US$ 50, mas precisava pagar 17% de ICMS. Então, quando a gente compra hoje um item nesses sites, até US$ 50, você paga os 17 do ICMS. O que que acontece? Você tem todo um jogo de pressão, porque os varejistas, a indústria varejista, ela está muito prejudicada, porque se você faz essas compras e o volume de compras é muito grande, o emprego fica lá fora, o dinheiro fica na empresa lá fora, e aqui, se você tem uma loja de roupas, se você tem uma loja de utilidades, você paga imposto aqui, contrata, tem emprego, renda, tudo aqui, e isso é um problema. Então, a Câmara, né, o próprio Arthur Lira queria e parte da Câmara, que o imposto fosse aplicado na íntegra, que o imposto de importação é 60%. Então olha, Wilker, da onde que a gente saiu. Aplicar 60% direto, isso na negociação saiu fora, porque o presidente disse que ia vetar, porque o governo não quer esse imposto, porque ele é um imposto muito impopular. Aí o Arthur Lira foi conversar com o presidente Lula, chegaram num acordo. O Lira queria 25% e o Lula disse que até 20 ele conseguia aprovar. Então, o que que a gente tem hoje? Como você falou, se o imposto for aprovado, nós vamos pagar 20% de imposto de importação mais os 17 que a gente já pagava. Ufa! Mas vai fazer diferença para quem está em casa, né? O discurso, muitas vezes, professora, é de que a taxação seria sobre as empresas, certo? Mas isso chega de qualquer maneira, seja na empresa ou seja em nós consumidores, quem vai pagar no final das contas é quem está comprando ali, certo? Esse argumento de que é necessário, porque tem que estimular o comércio local, não seria melhor então, falo aqui como uma pessoa leiga, né? Acho que muita gente que está em casa também pensa dessa forma. Não seria melhor diminuir a taxação de quem está aqui dentro e não aumentar de quem está lá fora?
Olha, essa pergunta, ela é ótima e é aquela primeira que a gente imagina, né? Porque assim, imposto é uma coisa que a gente normalmente não gosta de pagar. Só que a gente quer escola de qualidade, a gente quer que a rua esteja asfaltada, que a iluminação pública funcione, que a educação funcione, que os postos de saúde funcionem. Mas a gente já E paga isso tanto. isso, eu sei, a gente paga isso mesmo. Então o que acontece? Se a gente diminuir a carga tributária do varejo todo, aí precisa de uma reforma toda tributária que politicamente também você teria que fazer toda uma aprovação no meio da reforma que a gente está agora. Então, olha que confusão isso. Então, o que está acontecendo? E um detalhe importante, só para todo mundo aqui entender. Os países, os Estados Unidos, por exemplo, os outros países, eles estão aumentando a sua carga tributária em cima dos produtos importados da China. Os Estados Unidos fez uma mudança que ninguém nunca imaginou que isso fosse acontecer. Se o veículo é importado da China, ele tinha, os veículos importados todos tinham 25% de carga tributária. Vocês acreditam que ele passou para 100% a tributação em cima dos veículos elétricos que vêm da China? Então, Para realmente desestimular a compra de fora e estimular dentro. e estimular dentro. Uhum. Então, é isso que é importante entender. Os países estão fazendo isso que se chama de medidas protecionistas para o seu comércio local, para a sua indústria local. Então, quando você me pergunta, será que isso vai resolver? A gente não sabe. Pode ser que, mesmo pagando essa carga tributária de 20%, os produtos ainda continuem mais baratos em alguns segmentos e as pessoas continuem comprando nos sites chineses. A ideia não é que você pare de comprar no site chinês, por exemplo, mas que você tenha uma carga tributária um pouco mais próxima daquela que a pessoa que abriu uma loja no Brasil paga, que é em torno de 44% de imposto que essa pessoa paga. Perfeito. Mas para isso também teria que existir um incentivo maior do nosso governo para aumentar a produção interna, né? Porque os Estados Unidos têm uma capacidade maior que a nossa de produzir. Então, os preços acabam sendo um pouco mais competitivos. Agora, para a gente entender, além do vestuário, que a gente fala muito sobre a PEC da blusinha, né? Mas além do vestuário, que tipo de setores, quais outros setores podem ser impactados fortemente por essa mudança? Utilidades domésticas. Aquele monte de coisa que a gente vê nas propagandas e nos sites para uso de cozinha, por exemplo. Os potes, os plásticos, todo tipo de utilidade que a gente usa em casa, grande parte, isso daí também muda, que isso é o chamada de utilidades domésticas. Então são os itens realmente de baixo valor, desde o rolo de macarrão que você compra, até os potes para colocar alimentos. Então, essa é uma outra grande parte imensa de opções de compras que também acaba entrando dentro desse segmento e até pequenas ferramentas, por exemplo, isso também acaba entrando dentro desse grande volume de compras aí. Bijuterias. Perfeito. Perfeito, professora. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário. De fato, são itens, né, que a gente compra. Eu conheço muita gente que, inclusive, compra essas utilidades domésticas, pote, vasilha, né, essas coisas, como passatempo, né? Então, às vezes, o pessoal começa a economizar um pouco mais. Se não precisa, não compra, aí acaba guardando um dinheirinho. Fato é que é mais um imposto ali que provavelmente será aprovado, É. provavelmente vamos ter que começar a pagar. Professor, abraço, viu? Até mais. Um grande abraço, até mais. Obrigada. Tchau, tchau.